O tabernáculo, um tipo de Cristo. A arqueologia trabalhando sobre o tabernáculo. O tabernáculo era também um caminho para Deus. Os rituais de sacrifício proporcionavam a expiação e a purificação necessária para habitar com Deus. Uma visão geral simplificada do sistema sacrificial apresenta o caminho para Deus como envolvendo um movimento triplo na presença de Deus, uma jornada traçada através da ordem ritual de 3 sacrifícios primários. A adoração frequentemente começava com a oferta de purificação, com sua ênfase no sangue, ressaltando a necessidade de expiação pela humanidade, isto é, ser perdoado e purificado por Deus. Então, seguia-se todo o holocausto que, com sua ênfase em queimar o animal inteiro, a parte de sua pele, simbolizava uma vida de total consagração a Deus. A liturgia terminaria com uma oferta de paz, na qual o adorador banqueteava-se com uma refeição sagrada, juntamente com a família e amigos, na presença de Deus. A expiação, então, como a jornada do sacrifício ensina, leva à santificação, e a santificação produz comunhão jubilosa com Deus. Em suma, o relacionamento de Israel com Deus foi preservado e cultivado pelo ritual sacrificial do tabernáculo, possibilitando que o Criador do céu e da terra habitasse com seu povo em comunhão. Para entender a profundidade e a maravilha de tal propósito, refletiremos sobre o significado do tabernáculo primeiro dentro do propósito de Deus para a criação e depois representando o coração da aliança de Deus com o seu povo. Aqui temos uma visão panorâmica do tabernáculo. Uma única porta, o altar de holocaustos, a bacia, o pátio ou átrio. 60 colunas cercavam o tabernáculo. Tinha o lugar santo, onde havia o candelabro, o menorá, a mesa dos pães da proposição, à frente o altar de incenso. Logo adiante, depois da cortina, havia a arca da aliança, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer expiação por si, sua família e seu povo, com sangue de carneiro e bodes. O bode expiatório era para todo o povo de Israel. A porta, a entrada do tabernáculo, a entrada à presença de Deus. Direção da porta do tabernáculo. Deveria sempre ser montado com a sua entrada voltada para o oriente ou leste, isto é, a direção do nascer do sol, o sol da justiça, que representa Cristo. A cada amanhecer, os hebreus poderiam ter a convicção de que as misericórdias de Deus estavam sendo renovadas sobre eles. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Certamente, essa direção para o nascer do sol também apontava para Cristo, como foi dito, que é o sol da justiça. Malaquias 4, verso 2. Uma única porta também simbolizava que existe apenas um caminho para se apresentar na presença de Deus, a obediência, e também que Cristo futuramente seria a única porta para nos conduzir a Deus, de acordo com João 10, verso 9 e João 14, verso 6.
As cores das cortinas e seu simbolismo. O azul. O azul representava aquele que viria do céu para salvar o pecador. Cristo Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai e salvar o pecador com o seu sacrifício, pois a cor vermelha também se encontra na cortina. O vermelho representa o seu sacrifício expiatório substitutivo pelo pecador. A cor púrpura representa a cor dos reis, dizendo que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A cor branca indica a paz, que ele é o príncipe da paz, o rei de Salem, que ele é santo, sem pecado, justo. Então Cristo é aquele que desceu do céu para sacrificar-se em nosso lugar, sendo ele rei, mas continuando sem pecado, sendo justo e verdadeiro. Quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, essa lei incluía instruções para a construção do tabernáculo. Entre essas instruções estava a confecção de uma cortina ou véu. Êxodo 26, 30 a 35. O propósito desta confecção de uma cortina ou véu, o propósito desta cortina era estabelecer uma divisão entre o santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar estavam o candelabro, a mesa para o pão da proposição e o altar de incenso. No lugar santíssimo estava a arca da aliança, coberta pelo propiciatório, sobre a qual 2 querubins guardavam a presença de Deus. Este era o lugar onde Deus tornava visível sua presença e de onde falava a Moisés. O véu que dividia o santo lugar do lugar santíssimo era bordado com querubins, representando os querubins a leste do Éden, mantendo a humanidade longe da presença de Deus. Mas uma mudança aconteceu. A proibição absoluta de entrar na presença de Deus agora já não era tão absoluta. A porta para a presença de Deus, que tinha sido tão firmemente fechada no Éden, agora apresentava uma fenda. Era, na verdade, ainda uma fenda muito pequena, mas era uma fenda verdadeira. Agora, o sumo sacerdote, uma vez por ano, acompanhado pela fumaça que se levantava no incenso e pelo sangue dos sacrifícios, podia entrar no lugar santíssimo. Levítico 16, dia do Yom Kippur. Ele poderia entrar no lugar da presença de Deus. Os móveis do pátio, o altar do holocausto. O ritual para tornar os sacerdotes santos assume um significado adicional quando percebemos que, para os israelitas, o tabernáculo era, entre outras coisas, uma miniatura do Monte Sinai. As 3 partes do complexo do tabernáculo representavam diferentes partes da montanha. O lugar santíssimo pode ser comparado ao topo da montanha, o lugar santo comparado à encosta da montanha, e o pátio, com seu altar de bronze, representava o sopé da montanha. Assim como os representantes do povo tinham que ser consagrados através de sacrifícios em um altar antes de subir ao Monte Sinai, os sacerdotes tinham que ser consagrados antes de entrar no lugar santo. Com base no que é dito em Êxodo 29 sobre a consagração dos sacerdotes levíticos, as ofertas queimadas e pacíficas alcançavam uma série de resultados. Aqueles que ofereceram os sacrifícios foram resgatados do poder da morte. O animal funcionava como um substituto, tomando o castigo que deveria vir sobre os sacerdotes. Quando eram cobertos com o sangue retirado do sacrifício, eram limpos da contaminação do pecado.
O sangue do altar era então borrifado sobre os sacerdotes para santificá-los. Finalmente, tendo sido consagrados, os adoradores deveriam comer a carne consagrada do sacrifício. Após a consagração inicial, os sacerdotes ainda deveriam apresentar a cada dia 2 holocaustos, um de manhã e outro ao pôr do sol. Esses sacrifícios diários, que reproduziam o que aconteceu quando a aliança foi selada, permitiam que os sacerdotes se aproximassem de Deus. O animal tinha que ser macho e sem defeito, um novilho macho sem defeito ou um cordeiro. Existiam vários tipos de sacrifícios para determinados tipos de pecado. O povo também levava os seus sacrifícios para receberem o perdão dos seus pecados. O sacerdote entregava a pedra, a faca de pedra, na mão do pecador. O pecador lançava a mão na testa do animal inocente, lançava os seus pecados sobre ele e imolava o animal. O sacerdote fazia com que o pecador olhasse o animal morrer agonizando por causa de seu próprio pecado. Assim era feita a expiação. O sangue depois era passado nas 4 pontas do tabernáculo, nos 4 chifres do móvel do pátio. O altar de holocausto, melhor dizendo, esse sangue que era passado nas 4 pontas representava a crucificação de Cristo, que também foi crucificado e furado em 4 partes, nas mãos, nos pés e na cabeça. 4 partes. A pia de cobre. Conforme os adoradores israelitas iam adentrando os pátios do tabernáculo e do templo, diferentes visões, sons e cheiros os arremetiam. Fora da constante atividade dos sacerdotes, enquanto ministravam diante do Senhor, uma óbvia realidade envolvia os participantes. O ritual do sacrifício era algo sujo, pois envolvia sangue, gordura. O pecado criou uma brecha no relacionamento da humanidade com Deus e trouxe corrupção moral, claramente simbolizada na mistura de sangue e sujeira nas vestes e corpos dos sacerdotes. No entanto, dentro do pátio, o Santo de Israel havia colocado utensílios pelos quais Arão e seus descendentes deveriam cerimonialmente purificar-se e consagrar-se, pois representavam Israel, o componente mais fundamental e importante da existência humana, a adoração. Esse recipiente era a bacia de bronze do tabernáculo e o mar de fundição do templo. O livro de Êxodo registra poucos detalhes sobre a construção da bacia de bronze. Êxodo 30, versos 17 a 21. O Senhor manda a Moisés fazer a bacia e seu suporte de bronze, mas ele não prescreve dimensões para a bacia. Em vez disso, ele enfatiza sua localização e função. Polaás entre a tenda da congregação e o altar. Versículo 18. Nela, Arão, seus filhos, lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Versos 19 e 20. Segue-se então uma advertência. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. 21. Essa determinação revela o objetivo principal da bacia. O altar e a tenda da congregação serviam como caminho de ligação, através do qual o sacerdote e, pela sua mediação, Israel como um todo entravam na presença do Deus Santo. Em sua presença há somente 2 opções: a morte, devido à contaminação, ou a adoração através da pureza. A lavagem com água era a forma provisória
e repetitiva providenciada pelo Senhor, pela qual os sacerdotes eram submetidos à purificação ritual e assim pudessem ministrar em sua presença. A segunda parte do tabernáculo, o lugar santo. O lugar santo era o primeiro compartimento do templo e era perigosamente restrito aos sacerdotes. Qualquer outro que tentasse entrar seria morto pelo próprio Senhor. Existiam 3 objetos dentro do santo lugar: a mesa com os 12 pães da proposição, comunhão, o candelabro de 7 braços, o altar do incenso. A mesa, todo sábado se colocava 12 pães frescos ali. Êxodo 25, 23 a 30, Levítico 24, 5 a 9. Os sacerdotes comiam pães nesse lugar santo. O pão representava Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. O candelabro tinha 7 braços com 7 lâmpadas que ficavam acesas 24 horas e não podia se apagar. Ele iluminava o lugar santo, que ficava completamente escuro sem o candelabro. Levítico 24, versículo 2. O candelabro representa João 8,12, Jesus como a luz do mundo. 7 simboliza o número da perfeição. Então Cristo é a luz perfeita que alumia o mundo. O altar do incenso ficava de frente para o véu, onde eram queimados incensos, perfumes, produzidos a mando de Deus, também 24 horas. Está em Êxodo 30, verso 8. Esse ritual era feito pelo sacerdote como intercessão. Cristo, em João 17, intercedeu pelos apóstolos, e não somente por eles, mas por todos aqueles que viriam a crer nele. Cristo, o sumo sacerdote, fez de cada um de nós sacerdote. A última parte do tabernáculo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o último compartimento do tabernáculo e o mais importante. Era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. A única coisa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, Santo dos Santos, era um véu grosso. Êxodo 26, 33. O único que podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote apenas uma vez por ano, depois de um extenso ritual de preparação com um sacrifício pelos pecados do povo. O sinal de Deus na aceitação da presença do sumo sacerdote, o Santo dos Santos, era que ele continuava vivo. Esse véu foi rasgado na morte e ressurreição de Cristo. E hoje todos nós temos acesso à presença de Deus, pois de acordo com Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E Cristo, como diz 1 Timóteo 2,5, é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo faz a mediação como sumo sacerdote à destra de Deus Pai, pela nossa redenção, pelos nossos pecados. O véu foi rasgado e você está livre para falar com Deus a hora bem entender, a hora que quiser, a hora que o Espírito Santo tocar no seu coração. A Arca da Aliança, Êxodo 25, versículo 10.
Era uma espécie de caixa coberta com ouro, com 2 querubins de ouro puro em cima na tampa. Representava a aliança de Deus com seu povo e também a sua própria presença que ia no meio deles. No dia de Yom Kippur, dia da propiciação, propiciação significa aplacar a ira de Deus mediante o pagamento de um preço, ou aplacar a ira de Deus convertendo-a em graça. O sumo sacerdote entrava com o sangue alheio e aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca, que se chama propiciatório, com os 2 querubins, cabeças curvadas, como testemunha da misericórdia e justiça de Deus, em perdoar o pecador. Aqui nós temos uma representação do tabernáculo em Israel, uma representação que segue todos os parâmetros medidas de acordo com a Torá. Nessa imagem, vemos os turistas próximos à bacia de bronze, próximo ao altar de holocausto, e as cortinas que levavam ao lugar dos santos. E os turistas estão impressionados com o maravilhoso monumento que foi levantado. O tabernáculo de Deus representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Hoje, essa presença está na forma de Cristo, onde diz João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar significa tabernacular. Cristo está hoje tabernaculando dentro de nós por meio do Espírito Santo. Mais um turista próximo ao altar de holocaustos. Vejam os 4 chifres. Os sangues deveriam ser passados nas 4 pontas. Isso também representava o sacrifício de Cristo na cruz. Vemos mais o que parece ser uma instrutora, mostrando, explicando o altar de holocausto, a bacia e as cortinas. E ela carrega a bandeira do Brasil, mostrando o zelo que os brasileiros têm por Israel, pela palavra do Antigo Testamento. Jesus no tabernáculo. Para o homem ser salvo hoje em dia, ele precisa receber o sacrifício de Cristo na cruz, que é o tabernáculo. Percebam que a cruz também tem 4 pontas. As mãos de Cristo, 2, a cabeça e os pés, 3, onde o sangue era passado nas 4 pontas. O altar de holocausto. Depois de receber o sacrifício de Cristo, ele tinha que se purificar nas águas do batismo, que é a bacia de bronze. Depois disso, ele teria acesso à comunhão, ao lugar santo. Comeria do pão da vida, que é a palavra, a ceia do Senhor também, e era iluminado pela luz do mundo, que é Cristo Jesus, iluminado a sua mente pelo Espírito Santo. À frente tinha um altar de incenso, onde agora o caminho estava aberto para que ele pudesse falar diretamente com Deus. Então chegava a arca, que representa essa presença, que hoje é Cristo Jesus. Ou seja, para se chegar a Deus, você precisa receber o sacrifício de Cristo, ser batizado, comer da sua palavra, participar da sua comunhão, ser iluminado pelo Espírito Santo e pelo Cristo, estar em comunhão e oração constantemente, para que assim você esteja na presença de Deus. Por isso que Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4:15. Hoje não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus Cristo. O tabernáculo é um tipo de Cristo. De acordo com os turistas, a arqueologia mostra detalhadamente como era cada fato do tabernáculo. E assim encerramos o tabernáculo.